Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Como eu sempre digo, uma honra e uma alegria servir a essa casa e a essa causa. E muitos aqui eu vi essa semana, na terça ou no domingo, mas mesmo assim, é uma alegria reencontrá-los. Que mensagem absolutamente precisa, fortuita. O nosso tema hoje é 70 vezes 7. O célebre diálogo de Jesus com Pedro. Amigos, a maior força do universo é o amor, indiscutivelmente. E como filhos diletos do amor, entre tantos outros, nós temos a misericórdia, a amizade, a justiça, a proteção, a esperança, a caridade, tantos outros. E eles todos também hermanados e subordinados ao perdão. O perdão é uma das principais bases para a conquista desse amor, que é a força mais forte do universo, mais poderosa do universo. Em Mateus 18, versículos 21 e 22 está anotado: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei que perdoar-lhe? Até 7 vezes, porventura? Veja bem, o número 7 é um número místico, cabalístico. Segundo Pitágoras, um número poderoso, um número perfeito. Na numerologia pitagórica, o número 7 é o número da busca pela espiritualidade, da transcendência, de buscar-se o desconhecido, né? A passagem do conhecimento para o conhecimento, do conhecido para o desconhecido. Na Europa medieval, alguns apontamentos sobre o número 7 eram consideradas 7 as virtudes, 7 as artes, 7 as ciências, 7 os sacramentos, 7 os dons do Espírito Santo. O 7 é um número primo, mas ele é um número aritmeticamente único, porque entre 1 e 10, ele não é múltiplo nem divisor de nenhum outro. Só ele tem essa propriedade, essa curiosidade. Alguns outros apontamentos corriqueiros sobre o número 7. 7 as notas musicais, 7 as pragas do Egito, 7 os arcanjos, 7 as trombetas do Apocalipse, 7 os corpos que formam o nosso ser, 7 as dores de Maria, 7 chakras em nosso corpo, 7 linhas da Umbanda, 7 cores do arco-íris, 7 glândulas endócrinas, 7 as maravilhas do mundo, 7 os pecados capitais, 7 as portas do inferno, 7 anos para se completar, para se concluir uma encarnação. 7 os dias da semana, que é um período, um ciclo tão importante na cultura ocidental. E um número sagrado para os judeus, porque no 7º dia Deus descansou de todas as suas obras. E ainda hoje eles respeitam o sábado, ou Shabbat, como o último dia da semana, como o 7º dia, um dia para se buscar a Deus. Então, até no Salmo 119, versículo 64, 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Então, Pedro, Jesus, eu tenho que perdoar o meu semelhante até 7 vezes? Jesus fala, até 7? Pois em verdade eu lhes digo que até 70 vezes 7. E lá em Gênesis, o primeiro livro da Torá, está escrito, capítulo 4, versículo 24. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha, se Caim matou Abel e foi castigado 7 vezes, eu não quero imaginar o que Lameque aprontou. Mas 70 vezes 7. E outra curiosidade bíblica, Lameque viveu 777 anos. Pois bem, a questão é que Jesus apenas está evidenciando o perdão. Ele fez ali um trocadilho, tá certo? Como a gente faz? Às vezes a gente fala, poxa, hoje a comida que você fez não está nota 10, está nota 11, está nota 100, está nota 1000. É um trocadilho evidenciando o perdão, né? No Livro dos Espíritos, questão número 886. Kardec nos legou que, fora da caridade, não existe a salvação. Portanto, ele pergunta aos espíritos,
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Ou seja, qual a definição de Jesus para caridade? Resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Agora, o que é indulgência? Buscando o significado dessa palavra, é a disposição para perdoar, é a clemência, é a misericórdia. Ou seja, qual a definição de Jesus para a caridade? A benevolência, a disposição, a vontade de perdoar e o perdão efetivo. Então, de 3 itens, 2 são o perdão. Né? E como definir o perdão? A Cris, palestrante, já trouxe aqui. Perdoar é esquecer. Você esquece a ofensa, mas você esquece a mágoa, o ressentimento, o rancor envolvido. Né? Por exemplo, vamos fazer de conta aqui a Vânia. A Vânia, 30 anos atrás, me causou uma ofensa, uma agressão muito grave. Me deu um prejuízo financeiro grande, ou me fez perder o emprego, ou acabou com a minha moral, ou me prejudicou seriamente no relacionamento, enfim. Ou fez várias dessas coisas ao mesmo tempo. Passou-se 30 anos. Um belo dia eu entro na casa espírita e vejo a Vânia. Aí aos poucos eu vejo ela falando e começa a acender aquela chama, começa a lembrar, começa a rememorar, começa a sentir o que eu passei. E começa a vir a raiva, a mágoa, o ressentimento, a vontade da desforra, a vontade da humilhação e, sabe, da cobrança. Então eu não perdoei. Eu esqueci. O tempo acomodou aquilo. Mas a partir do momento que eu encontrei a Vânia, a mágoa, o ressentimento, o ódio aflorou. Então não foi perdão. Imagina a situação, você está limpando lá um armário, um guarda-roupa, alguma coisa assim, você acha uma fotografia. Aí você começa a lembrar, nossa, que legal, a fulana, olha, poxa, tenho contato com ela, casou, tem filhos, esse aqui sumiu, uma equipe, uma turma sua de escola e tal, né? Poxa, esse aqui eu tenho contato na rede social e tudo mais. Aí você começa a lembrar do dia, porque foi uma festa na escola, e você lembra dos comes e bebes, e da música, e de eventos que aconteceram naquele dia, um casal que se formou ali, uma situação, e tinha uma banda tocando, quer dizer, e você olha e fala, nossa, já fazem 30 anos. Então, quer dizer, a fotografia trouxe tudo de volta. Então é isso. Eu não perdoei a Vânia. Eu engavetei por 30 anos. Eu não perdoei. Então, o perdão, ele tem que ser do coração e do cérebro. A gente tem que apagar, eliminar a mágoa, o rancor. Segundo Emmanuel, o ressentimento é peso morto, é lastro que vai se acumulando sobre os nossos ombros. Nós temos aqui as terças-feiras, a gente tem trabalho mediúnico às terças-feiras e tem uma preleção também aqui, 20, 22 minutos. E a palestrante Rose, eu não a conhecia, eu vim a conhecê-la no dia da palestra. E eu fui falar com ela no final do trabalho, eu falei, poxa, eu gostei muito do seu trabalho e eu vou usar tal trecho em alguma palestra minha. E ela disse o seguinte, eu achei fantástico, que o ressentimento é como uma ferida. Vamos supor, você tem lá uma queimadura no braço. Aí depois você vai lá e cutuca. Você tira a casquinha, aquilo sangra de novo, aquilo arde e atrasa a cicatrização. Aí no dia seguinte você vai lá, você cutuca, aquilo queima, aquilo sangra, aquilo arde e atrasa a cicatrização. Assim é o ressentimento. É uma ferida que você cutuca. Cada vez que você cutuca, sangra, atrasa e dói. Isso é o ressentimento. Eu achei uma definição extraordinária, uma comparação, uma ilustração extraordinária. Mateus 6, versículos 14 e 15. Eu gosto de fazer inserções bíblicas, porque o nosso mestre supremo é Jesus. E todas as ideias de seu testamento estão contidas no evangelho dele. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, condicionado. Você quer perdão? Perdoa. Agora, a vantagem de se perdoar. Perdoar é um investimento. Perdoando, a gente liberta pelo menos 2 almas.
Vamos ilustrar isso. A Vânia me fez tudo isso há 30 anos atrás, tá certo? Então, isso me gerou uma sequência de emoções negativas. Ódio, rancor, mágoa, desprezo, vingança e tudo mais. Cada uma delas é um arpão que eu lanço. Eu já peguei isso aí para Cristo. Cada uma delas é um arpão que eu lanço na vida. Para cada um desses arpões tem uma corda. Então, se ela está presa com 10 arpões meus, eu estou segurando 10 cordas. Eu estou preso a ela também. Ela está presa a mim pela ofensa que ela me causou. Eu estou preso a ela pelo ódio que eu estou alimentando. Então, se ela vai para lá, ela me arrasta junto. Se eu venho, eu trago ela junto. Nós estamos unidos. Amigos, o ódio pode unir duas almas muito mais do que o amor. Pode ligar com mais intensidade do que o amor. Então, se eu perdoo a Vânia está livre. Mas eu também. Então, é um investimento. Perdoa um e liberta pelo menos dois. Porque, por exemplo, eu estou falando ela, como não estaria o marido envolvido? Os filhos e a minha família também. Vivemos em conjunto. Então, você liberta pelo menos dois. É um investimento. Se eu falar para cada um de vocês aqui, ó, hoje é meu aniversário, eu estou feliz e não sei o quê. O que se estiver no bolso, eu vou dar o dobro. Então, vem um com 10 reais, eu dou 20. Então, um com 170, eu dou 340. Vem um com 600, eu dou 1.200. Os outros que estão mais no fim da fila vão até no carro ver se tem moeda. E quem não quer? Falou, tem um celular, fala, toma 2. Então, investimento é isso, né? Perdoa um, liberta pelo menos 2. Isso é vantajoso para todos. Novamente, Lucas 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, olha o número 7 de novo, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Queridos, quando uma pessoa perdoa a outra, o bem-estar recai sobre ambos. Muitas vezes, acontece um casal, por exemplo. O casal tem lá um entreveiro. Quando se reconcilia, a noite é boa. A pessoa até fala, como é bom quando dá briga lá em casa. Né? Mas é verdade, você perdoa a Vânia, ela vai ficar feliz, ela vai tirar um peso gigantesco das costas. Eu também. Então, quando existe o perdão sincero, honesto, legítimo, o bem-estar recai sobre todos os envolvidos. Agora tem um detalhe. O perdoado não está livre da reparação da ofensa. Como assim? Se a Vânia causou tudo isso, ela me desrespeitou, me ofendeu, me agrediu, blá blá blá. Ela também ofendeu, desrespeitou e agrediu as leis da vida, as leis do universo, a Deus, que é Pai de todos. Notadamente a lei de ação e reação. Então, eu perdoo, ela está livre de mim, mas ela não está livre da agressão, da falta, do desequilíbrio que ela causou. Então, Kardec nos explica, isso está em O Céu e o Inferno, na primeira parte do capítulo 7. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não basta por si só. São necessárias a expiação e a reparação. Um exemplo mais simples, por exemplo, um copo quebrado. Eu passo aqui, tem um copo na beirada, eu não vejo, esbarro, o copo cai e quebra. Eu choro, me descabelo, peço perdão, e eu me ajoelho e tudo mais. Até o copo me perdoa, mas continua quebrado. O dono do copo fala, não, fique calmo, era um copo velho, eu tenho um copo mais novo, mais bonito, e ele faz parte com todo um jogo de copos, e não se preocupe, mas o copo continua quebrado. Então é isso. Por exemplo, um exemplo que a Cris usou aqui numa ocasião. A pessoa promove desmatamento, tá? Para aumentar a terra, para favorecer grilagem de terra, para fazer pasto, para invadir, para vender madeira, para... Só que com isso prejudica a fauna, prejudica a flora, prejudica o meio ambiente, prejudica as nascentes, prejudica a mata ciliar, blá blá blá. Numa outra encarnação, ela vai viver numa região dessa, para ela sentir dificuldade que ela possa ter para caçar, para pescar, para viver, para encontrar água, poluição, blá blá blá. Ela vai sentir na pele o que ela fez. Ainda falta reparação. Numa outra ocasião, ela pode vir
ou promovendo o plantio, ou defendendo o meio ambiente, ou combatendo o desmatamento, etc. Então é isso. O arrependimento, a expiação e a reparação. A pessoa, por exemplo, é preconceituosa, ela é homofóbica no nível extremo. Ela combate, ela denuncia, ela agride, ela humilha, ela expõe, blá blá blá. Numa outra encarnação, ela arrependida, ela pode pedir, eu quero encarnar como homossexual, por exemplo, para eu sofrer preconceito, para eu sentir na pele o que eu fiz. Isso não é regra. Aí, não suficiente, ainda ela vai ter que reparar aquilo, ela pode voltar ainda numa outra encarnação combatendo o preconceito de todas as formas. Então é assim que funciona. Para aliviar, um versinho de Casimiro Cunha. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Eu achei tão bonitinho, mas eu preciso disso. Foi muito bom. Queridos, agora o objeto do perdão. Eu citei aqui, por exemplo, uma ofensa grave de 30 anos atrás que a Vânia me causou. Então, o empenho da minha vida é perdoar uma ofensa. Eu tenho uma agressão, uma luta íntima. Ou, a gente fala, como fala na Bíblia, então, perdoar os inimigos. Inimigos temos. Porque quando a gente pensa em inimigo, a gente pensa nos Montecchio e os Capuleto da tragédia shakespeariana. Ou a gente pensa nos Messenga e os Maledetto Berdinazzi. Esses eram inimigo bom, hein? Esses eram inimigo bom, né? E temos essa qualidade de inimigos. Ou a gente às vezes se vê no fundo da mente, não nitidamente, a gente se vê os inimigos vencidos, ajoelhados e humilhados, e nós do alto de nosso orgulho dizendo, eu vos perdoo porque vocês não sabem o que fazem. E nós, estando humilhando, estando, né, exacerbados, temos essa qualidade de inimigos. O Oscar Wilde, escritor irlandês, famoso pela obra O Retrato de Dorian Gray, ele tinha uma picardia brilhante. Ele dizia que a gente tem que perdoar os inimigos, porque nada os aborrece tanto. Eu falei, isso é perfeito. Nada os aborrece tanto quanto perdoá-los. Amigos, o Emmanuel nos ensinou através do Chico que o difícil é perdoar os amigos, é perdoar o dia a dia, é perdoar quem divide com você um leito, um teto, uma sala de escritório, um hall de corredor porque é teu vizinho, teu sócio, teu parente, aquele que mora no fundo da tua casa, ou você mora no fundo da casa dele. Esse é o perdão difícil, é o perdão diário. É aquela pessoa que a vida inteira deixa a toalha molhada na cama, deixa a roupa no chão, deixa as coisas esparramadas. Aquela pessoa da sala do lado, que ela não faz nada certo, mas ela dá um jeito de levar os créditos pelo teu trabalho, pelas tuas ideias. É a pessoa que deixa a comida no prato e põe dentro da pia. Ou larga lixo, casca de fruta, casca de cebola, não sei o que, dentro da pia. Sabe? Chinelo esparramado, roupa pelo chão. Enfim, a pessoa estaciona e usa 2 vagas. Faz barulho, vizinho, escuta música. 10, 20, 30 anos. A palestrante Ellen trouxe aqui durante a semana, citando Kardec, os 1000 nadas que vão minando as nossas forças diariamente. Esse é o perdão difícil. Você perdoa de manhã, está lá de tarde a roupa no chão. Você perdoa de tarde, está lá de noite a roupa no chão. Você perdoa na segunda, está lá na terça. Os 1000 nadas que consomem, esgotam a nossa energia. Esse é o perdão difícil. Prosseguindo. Muitas vezes, nós somos os ofensores. É até mais comum do que sermos os ofendidos. Então, a gente tem que saber também pedir o perdão. Com humildade, com sinceridade, com honestidade. Às vezes, a gente comete alguma coisa, por exemplo, a Vânia, com o tempo, vai pensar, se for pensar bem, nem é tão grave. O cara se recuperou, o cara casou, o cara tem emprego, o cara não sei o quê. Como é que ela pode julgar a minha ótica pela dela? Como é que ela pode medir o meu passo com a régua dela? E também como eu posso medir tudo que eu passei com a ótica dela. Então, às vezes a gente fala, que lá não foi grave, mas às vezes para aquilo a pessoa se ofendeu, se magoou, se prejudicou. Então a gente tem que olhar para os nossos passos, para as nossas palavras,
né, para as nossas atitudes, porque a gente pode ter magoado, ter ofendido. Então tem que ter a humildade, a honestidade, a sinceridade de pedir o perdão efetivamente. Não para falar, não é política de boa vizinhança, é honesto, é ser honesto. Outra coisa, amigos, uma coisa importante e fundamental na linha do perdão é o auto-perdão. É o nós nos perdoarmos. Sabendo, isso aqui está em diversas palestras, isso aqui consumiria muito tempo. Então aqui é só um ano passando, é uma ideia. Tá? Sabendo que nós somos espíritos jovens. Na escala evolutiva nós ainda somos jovens, imaturos. Estamos muito mais perto da origem do que do destino. Então, saber que nós somos ainda falíveis, sujeitos ao erro. Na verdade, no nosso ainda estágio evolutivo, nós não somos sujeitos ao erro, nós ainda somos fadados ao erro. A gente tem que ter ciência que a gente ainda vai errar por alguns milhões de anos. A questão é errar conscientemente ou errar ainda por imaturidade. Aí é diferente. Você pode, às vezes, errar, a gente vai, tropeça e cai, levanta e anda, tropeça e cai, levanta. Mas tem gente que erra conscientemente e não está nem aí. Estou falando, né? A gente tem que... Errar é uma coisa, errar de propósito é outra. Estou falando que a gente vai continuar errando, mas ainda no automático. Não podemos errar propositadamente. Agora, com a ciência de que esses erros passarão, como tudo na vida passa. Certa ocasião, isso é conhecido, o Chico, numa situação que ele estava num desespero muito profundo, numa agonia muito profunda, com algum problema particular lá da sua rotina, e ele pede a intercessão de Maria de Nazaré. Veja bem, ele não foi no Emmanuel, ele não foi no Bezerra de Menezes, ele não foi em Memei, ele foi direto com Maria de Nazaré. Imagina o desespero, a agonia, a angústia que ele estava. Agora, imagine a moral desse homem, porque ele foi atendido por Maria de Nazaré. Ele enviou até ela o problema e depois de alguns dias a resposta veio. Ele recebeu uma emissária de Maria de Nazaré e falou: Chico, nossa Mãe Santíssima, mandou um recado para você. Isso também passará. 3 palavrinhas. Então, quer dizer, a agonia que ele estava, que fez ele apelar direto para Nossa Senhora, a moral que ele tinha de ser atendido por Nossa Senhora, mas a resposta foi: isso também passará. Então, gente, o que a gente cometeu já de mais grave, aquilo que ninguém sabe, aquilo que dói, aquilo que choca, aquilo que causa arrependimento, dor, isso vai passar. Isso vai passar. A gente não pode estar com foco nisso. O que vai passar, quer dizer, isso já passou. Vai passar as causas, vai passar essa dor, essa mágoa, a gente tem que deixar passar. O X da questão o fator X dessa questão é saber tirar aprendizado do erro. Errou? Aprende. Para tentar evitar o erro. Errou de novo? Aprende. Errou daqui 10 anos, meu Deus, eu continuo errando. É porque não aprendeu ainda. Mas foca no tentar tirar o aprendizado. Não é assim. Alguns são assim, alguns não. Alguns demandam tempo. Mas foca nisso. Não fica olhando para o erro. Fica olhando no que aquele erro pode te ensinar. Para evitar aquele erro e para evitar outros. Um outro apontamento. Quanto mais amor a gente desenvolver, menor vai ser a necessidade de perdão que a gente vai ter que exercer. Por exemplo, a criança tem 11 meses de idade, está aprendendo a se equilibrar. Aí ela dá 2 passinhos, balança e pumba no chão. Você vai brigar com a criança, você vai dar sermão, lição de moral, você comemora os 2 passinhos, porque você ama. Você não vai brigar com a criança, ela nem vai entender, você não vai perder seu tempo. A criança ainda não sabe articular uma palavra, mas de repente ela fala: papai. Você não vai brigar com ela porque ela não falou papai. Você vai ficar feliz porque ela articulou 2 sílabas, ela conseguiu. Isso é amor. Você ama uma criança de 11 meses incondicionalmente. Então, estendendo isso para a vida, quanto mais amor a gente desenvolver, menor vai ser a necessidade de perdão que a gente vai ter que exercer. O nosso erro é a gente focar na ofensa. A gente ficar lembrando. Você está lembrando, você está com aquilo na cabeça, a tua energia está indo para aquilo, a tua vibração está indo para aquilo, você está alimentando aquilo. Isso está errado. Grandes luminares da humanidade, como Chico Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, eles foram
O tempo todo deles, eles foram perseguidos, atacados, detratados, caluniados, de toda forma. Mas eles venceram, porque eles não perderam tempo com isso. Sofrer, sofre, óbvio, mas o foco deles estava na obra a se fazer, no bem a se fazer, no serviço, no dever. E eles venceram, eles ficaram marcados pela paz e pelo amor que eles dedicaram ao mundo. Essa foi a vitória deles. Jesus, gente, Jesus, olha o que falou aqui, tudo que ele passou aqui na mensagem que o Carlos leu para a gente. E ele fala, não é diferente de nós, mas ele fez o certo, nós ainda não. Agora, se ele fosse perder tempo e na Bíblia, olha lá, Jesus foi naquele povoado, ele pregou a boa nova, ele curou um monte de gente e tal, mas ele estava sendo perseguido, os caras queriam prender ele, mas ele foi dali. Aí ele chega num outro povoado e ele faz a mesma coisa, cura e tudo mais, e se manda dali. O Chico dizia que Cristo pregou em fuga. E se você acompanhar o Novo Testamento, tá assim, se ele vai perder tempo com os detratores, com os caluniadores, com os curiosos, com ele não faz nada, gente. O tempo dele era curto. Então, só vai. Eu acho que quando ele chamou de 2 em 2, falou, gente, o tempo é curto, precisa alastrar, tem muita gente, vão 2 para cada lado, ele falou, só vai que eu vou atrás, a hora que vocês abrirem a boca é o pai que vai estar falando, só vai. Porque ele falou, quem pega na charrua e olha para trás não está preparado para o trabalho. Então, o exemplo clássico do retrovisor. O carro tem 3 retrovisores pequenos, para você olhar para trás como uma referência de segurança para você se conduzir no trânsito. Você pode ter um carro conversível que você vê panoramicamente, mas se você fica olhando ali no retrovisor, você vai bater o carro, porque você está olhando para trás. Olhar para trás é uma referência. Olha para frente, pega na charrua e vai. Irmãos, Jesus, o tempo todo, salientou a importância do perdão. Condicionado. Até na oração, no Pai Nosso que ele nos ensinou, o perdão solicitado é condicionado ao perdão oferecido. Perdoai as nossas ofensas, vírgula, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, ele deixou isso claro. A gente não pode esquecer, como a gente comentou no começo, que o perdão é uma das bases principais para a conquista do amor, que é a força mais pujante de todo o universo. Se Cristo não tivesse nos perdoado no instante supremo da cruz, quando ele estava pendurado por 3 pregos, se ele não nos tivesse perdoado, esse sacrifício não teria o mesmo impacto, o mesmo significado que teve para a humanidade e para a posteridade. Em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A gente estava lá embaixo, aquela multidão. Imagina o tamanho da multidão de curioso, de detrator, os publicanos, e os saduceus, os fariseus, tudo mais, o sacerdócio, todo mundo em polvorosa, os amigos. Imagina a multidão. E Cristo está lá em cima do monte e ainda em cima da cruz. Então, imagina a visão ampla que ele tinha. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Alguém lá embaixo falou, oi? Você ouviu? Você viu isso? E logo adiante, em Lucas 23:47, um centurião romano disse, esse verdadeiramente era justo. Então, gente, se Cristo deixasse o menor traço, o menor resquício de mágoa, de ressentimento, o vínculo dele com a humanidade não teria sido de amor, não teria sido de esperança, teria sido de mágoa. Tudo que Cristo passou foi imerecido, ele não tinha karma para queimar. Se ele deixasse o menor cílio, a menor vírgula de mágoa, ele teria karma. Ele teria que voltar aqui para queimar. Então, perdoando legitimamente, o que ele nos legou foi um vínculo de amor, de esperança, para toda a posteridade. Perdoando, ele se libertou de qualquer constrangimento moral, espiritual, que ele pudesse ter. Amigos, exercitando o perdão diariamente,
a gente vai perceber, a gente vai sentir que diariamente Deus nos perdoa. Há séculos, há milênios incontáveis. Na forma de um recomeço. Em cada vida, o esquecimento nos oferece o perdão de Deus em forma de recomeço, para a gente tentar acertar, para a gente ficar livre do focar no erro. E cada dia que o sol levanta, é uma nova oportunidade de recomeço. Cada dia. Essa é a nossa pincelada de hoje. A Vânia está perdoada. Brincadeira, gente. Eu conheço a Vânia há cerca de 8 anos que eu frequento a casa e só tenho com ela aprendizado. Eu peguei ela para Cristo aqui por acaso, porque ela está sentada aqui. Podia ser a Lourdes ou o Carlos. É só brincadeira. Um ótimo domingo a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz. Que assim seja. Ai, gente, eu esqueci. Peraí. Eu usei 30 minutos, eu tenho um poeminha aqui. Eu achei muito lindo, eu até embarguei a voz ontem, mas eu vou tentar ler. O livro Correio Fraterno, Trio de Amor é o nome da mensagem, da Casimiro Cunha pelo Chico Xavier. Queres saber acertar quando a luta se avizinha? Atende ao trio de amor, perdoa, serve e caminha. Aprovação no teu campo, recordando a erva daninha, replanta o chão que te cabe, perdoa, serve e caminha. Sorris à força, disfarçando a dor que desalinha. Escora-te na paciência, perdoa, serve e caminha. A injúria te fere o nome, envolta em sombra mesquinha. Não chores, não te defendas, perdoa, serve e caminha. Padeces inquietações de alma cansada e sozinha. Trabalha ainda com mais ardor, perdoa, serve e caminha. Ouviste maledicência, denúncia, intriga, picuinha. Detenha-te no bem que possas fazer. Perdoa, serve, caminha. Ninguém te entende o pranto de angústia que te definha. Mas lembra de Deus que te vê. Perdoa, serve, caminha. Viste quedas, deserções, amigos que perderam a linha. Não lamentes, não censures. Perdoa, serve, caminha. Suspira pelo refúgio, onde a paz surge e se aninha. Simplifica a própria estrada. Perdoa, serve e caminha. Se indagares do Senhor, ó Pai, como honrar-lhe a glória e a vinha, Jesus te responderá, perdoa, serve e caminha. Que assim seja.